Você já parou para pensar em quantas coisas são proibidas aqui no Brasil? Prostituição, cigarro eletrônico, bronzeamento artificial e até mesmo andar pelado por aí são alguns exemplos. Por um lado, é muito importante que algumas coisas sejam realmente consideradas ilegais quando estão relacionadas com a saúde e o bem-estar coletivo. Mas, por outro lado, algumas atividades que podem gerar penalidades talvez não precisassem de tanta atenção assim. Algumas coisas na lista de hoje podem surpreender você. Portanto, conheça agora 7 coisas que você pode fazer legalmente se for ao país certo. Número 1. Cigarro eletrônico. Você já deve ter visto alguém fumando um cigarro eletrônico por aí. Mas saiba que esse dispositivo foi proibido aqui no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, muita gente faz uso dele, principalmente em festas. Esse produto é vendido aqui no Brasil por valores que variam conforme o modelo. Apesar do consumo ser proibido, a venda dele não é. O mais básico pode ser comprado por cerca de R$ 49,00 e um modelo melhor custa cerca de R$ 130,00. Agora, se você for em países como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e Itália, este cigarro, popularmente conhecido como e-cigs, está cada vez mais comum e, apesar de seu uso ser legalizado, existem algumas restrições para o seu consumo. Número 2. Bronzeamento artificial. Talvez você não saiba disso, mas desde 2009 o bronzeamento em câmeras artificiais se tornou proibido aqui no Brasil. Desde então, alguns profissionais da área de saúde da Europa e dos Estados Unidos tentam implantar essa mesma lei, mas ainda não houve sucesso. De acordo com a dermatologista Isabel Longo, professora da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, 42,9% dos países não proíbem que menores de idade pratiquem o bronzeamento artificial. Além disso, 43% dos países permitem o uso dessas máquinas sem o acompanhamento de um profissional. Basta que a pessoa deposite algumas moedas e pronto. Número 3. Andar nu em público. Já imaginou caminhar por aí completamente pelado? Eu não estou falando de praias de nudismo, não, mas de dar uma volta no shopping ou até mesmo na faculdade. Aqui no Brasil, essa atitude seria considerada um atentado ao pudor e a pena pode variar entre detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Agora, se você fizer isso na Espanha, nada acontecerá com você. Lá é permitido que você saia nu por qualquer lugar público. Desde 1978, a Constituição da Espanha não só garante a permissão de seu povo para andar pelado livremente, como tornou-se um direito humano. Já houveram tentativas de mudar essa lei no passado, mas nenhuma foi bem sucedida. Número 4. Injetar heroína. No centro de Vancouver, lá no Canadá, existe um edifício do governo chamado Inside. E acredite, nesse local, as pessoas que são viciadas em heroína podem injetar a droga lá, com a ajuda de um profissional médico. Você ouviu direito, sim. As pessoas que frequentam o local não possuem o risco de serem presas. Algumas até mesmo dão um nome falso. O edifício oferece 12 cabines de injeção, cada uma equipada com uma agulha limpa e equipamento estéril. Mas a droga é você quem leva. A equipe médica ajuda a pessoa a encontrar a veia certa e realizam um monitoramento com o viciado, para que ele não corra o risco de uma overdose. Esse programa começou há 20 anos, quando a cidade de Vancouver alcançou a maior taxa de HIV do mundo. Desde então, esse serviço tem sido um enorme sucesso. Mas já imaginou um lugar assim no Brasil? Acho muito difícil existir algum dia. Número 5. Prostituição. Aqui no Brasil, a prostituição é uma profissão que nunca foi legalizada, mas em diversos outros países, como a China, por exemplo, essa indústria é bastante movimentada e com alto rendimento lucrativo. Na Austrália, a prostituição é legalizada desde 1995 e na Alemanha, a legalização ocorreu em 2002. Lá, as profissionais dessa área possuem todos os seus direitos trabalhistas garantidos, como férias e até seguro-saúde. Já na Holanda, a prostituição é legalizada desde 2000, mas com uma idade mínima para trabalhar na área. Número 6. Armas.
O assunto da legalização de porte de armas já foi bastante debatido nos últimos anos aqui no Brasil e ainda não existem previsões para que isso aconteça tão cedo. Em vários países que as armas são liberadas, como nos Estados Unidos, cada estado é livre para decidir isso. No estado de Massachusetts, é proibido a venda e o porte de arma, mas esse é um caso à parte. Na maioria dos outros estados, o uso de arma de fogo já é legalizado a partir dos 16 anos. Número 7. Casar com animais. Não, você não escutou errado. Na Índia, você realmente pode se casar com qualquer animal. Um exemplo disso foi o caso de um indiano que se casou com um cachorro. Ele conta a história que, quando era criança, apedrejou e enforcou 2 cães sem dó nem piedade. Anos depois, ele adquiriu diversas doenças físicas e, por isso, acreditou que elas eram castigos por sua crueldade no passado. Ele visitou um guru local e foi aconselhado a se casar com um cachorro para ter a sua maldição removida. A família do homem aprovou sem questionamentos. Então, eles fizeram uma magnífica cerimônia de casamento com direito a banquete e festa para celebrar a eterna união do homem e do cachorro. Tá aí, o que você achou dessa? Deixe o seu comentário e eu aguardo você para muito mais, sempre aqui no Fatos Desconhecidos. Até lá!